Passamos agora os nossos estudos à análise do produto vetorial. O produto vetorial, ele agora, como o próprio nome diz, ele vai nos fornecer como resposta um vetor. E enquanto vetor, eu vou ter que conhecer dele a sua intensidade mais a sua unidade de medida, tá? Eu vou ter que conhecer dele a sua direção e o seu sentido, tá certo? Por exemplo, pensando numa situação prática que você vai usar isso nos seus estudos, tá? Nós temos aqui o produto vetorial, tá? Onde, por exemplo, um fio sendo percorrido por uma corrente elétrica no meio de um campo magnético, esse fio passa a sofrer a ação de uma força. Bom, como é que eu vou saber a direção dessa força? Então, eu vou pegar a palma da minha mão direita, esticar ela sobre o vetor I, tá? Essa mão eu vou levar ela em sentido para onde está o vetor B, no menor ângulo entre eles, e aí isso vai me dar para onde está a minha força. O meu polegar vai apontar para onde está essa força. Então, essa daqui é a regra da mão direita. Então, estendo a palma da mão sobre o primeiro vetor que aparece e depois eu levo ele em direção ao outro vetor nas minhas organizações, tá certo? Bom, é mais ou menos assim, ó. Então, o produto vetorial. E aí eu não posso esquecer o seguinte, tá? Que aqui, produto vetorial de A vetor B, ok? Então eu tenho aqui o meu vetor A, palma da mão estiquei aqui, ok? E trouxe a palma da mão quando eu rotaciono ela para cá. Quando eu rotaciono ela para cá, o meu dedão está apontando sempre para o mesmo lado. Então, a direção e o sentido do vetor C, que é o produto vetorial A vetor B, está para lá. Perceba que, nessas circunstâncias, A vetor B, ó, palma da mão está aqui, girei para lá. Onde é que está apontando o meu dedão? Tá? É diferente de B vetor A. Tá? Então, botei o vetor B na palma da mão, só que agora eu vim em direção ao vetor A. E olha para onde está apontando o meu dedão. Tá? Nessa imagem que eu peguei aqui, a gente não pode esquecer que aqui o produto vetorial é um vetor, é um vetor, é um vetor, tá? É um vetor, é um vetor, é um vetor, ok? Bom, outro lugar que a gente vai usar isso é nos nossos vetores unitários. Então aqui eu tenho o meu I, o meu J e o meu K, certo? Então, por exemplo, aqui, I escalar J, vetorial J, vai dar K. Então, aqui está o meu I na palma da mão, tá? Quando eu trouxe I até J, para onde é que está apontando o polegar? Está para o K. Tá? Se por acaso fosse J vetorial I, eu teria exatamente o oposto, menos K. Tá certo? Infelizmente, eu tenho consciência de que fazer toda essa análise à distância não é algo simples. Talvez eu estando aí junto com vocês, pegando algo na minha mão, levando, tá ok? Mas caso alguém tenha alguma dúvida, depois, por gentileza, me procura ali para a gente poder conversar, certo? Então, esse produto vetorial, tá? Então, C como sendo A vetorial B, tá? Ele, se eu quero calcular o módulo dele, então o módulo de C vai ser o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ,
onde θ é o ângulo entre A e B, ok? Então, nesse caso aqui, se o θ for 0 ou se o θ for 180 graus, tá? Tanto faz um como o outro, então, θ é igual a 0 graus. O vetor A estaria assim. Vou desenhar já o vetor A aqui. Ok? O vetor B estaria assim. Aqui o vetor B estaria assim. Certo? Então, em todos esses dois casos que eu acabei de dizer, né? Então, nesses dois casos aqui, o A vetorial B daria 0. Ok? Bom, quando a gente para olhar nas propriedades aqui, conforme já apresentei no desenho, é interessante gravar bem isso, que o B vetorial A é exatamente o inverso do A oposto, né, vetorial B. Tá? Então, supondo, tá, que esse cara aqui, o meu vetor, produto vetorial, fosse esse, tá? Nesse caso aqui, o meu produto vetorial seria esse. E é necessário ficar bastante atento a todos esses detalhes, tá certo? Bom, quando a gente para pensar nesse produto vetorial aqui, A vetorial B, mas usando os meus vetores unitários, então vai ficar AXI mais AYJ mais AZK vetorial BXI mais BYJ mais BZK na direção Z. Então, quando eu faço exatamente aquilo que eu já fiz lá no produto escalar, esse com esse com esse e esse com esse, tá? Aqui a gente precisa levar em consideração o seguinte, que I vetorial I dá 0, J vetorial J dá 0, K vetorial K também dá 0. Por quê? Todos eles são paralelos, tá certo? Tem um ângulo de 0 graus entre eles, ok? Quando eu vou fazer as outras análises, aí eu tenho que pensar o seguinte, ó. I, opa, meu I ficou, deixa eu apagar aqui, perdão. Tá? Então, I vetorial J, isso aqui vai dar K, ok? J vetorial K, isso aqui dá I, e K vetorial I, isso aqui vai dar J. Lembrando que esse sistema que eu estou usando aqui é aquele que eu já havia apresentado para vocês, que é o destrógeno. Certo? Então, eu preciso deixar claro que isso aqui funciona para a seguinte situação. Eu tenho aqui o meu I, o meu J e o meu K, tá? Então, deixa eu anotar aqui. Z, X, Y, ok? Então, olha só.
Se eu saio com a minha mão aperta do x para o y, eu vou ter z. Se eu saio do y para o z, eu vou ter x. Do z para o x, eu vou ter y. Faça esse teste com a palma da mão para não ter nenhuma dúvida disso, tá certo? E quando você faz toda essa análise naquela situação aqui, o que vai sobrar no final das contas é o seguinte, que o meu A vetorial B vai dar como resposta AY BZ menos BY AZ na direção I mais AZ BX menos BZ AX na direção J mais AX BY menos BX AY na direção K. Por favor, eu sugiro a você que pegue toda essa situação aqui, faça passo a passo, para você conseguir chegar nessa resposta que eu estou te passando aqui, ok? Então, isso daqui vai ser extremamente importante para os nossos estudos que estão por vir. Tá? Entenda todo esse processo para não ter dificuldades depois. Tá? Bons estudos a todos, um grande abraço, tchau, tchau.